and welcome para mais um vídeo da série Inglês desde o início, onde a gente vai aprender os primeiros passos que a gente precisa dar na língua. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as Double H Questions, o que elas são e como fazer pergunta usando elas. Então antes da gente começar, se inscreve no canal e deixa o like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bem útil para você. E o que são as Double H Questions, então? Elas são essas palavrinhas aqui, utilizadas normalmente para se fazer uma pergunta. A primeira delas é o what, que significa o que ou qual. Então, what. For example, what's your name? Qual é o seu nome? Ou what is it? O que é isso? Em seguida, nós temos which, que também significa qual. Mas a diferença entre what e which é que which é o qual quando eu tenho poucas opções de escolha. Então imagine que você chegou na loja de sapatos e viu 3 tênis diferentes. Então você pergunta para a pessoa que está do seu lado: Which is the best? Qual é o melhor? Agora imagine que você está na loja da Nike, por exemplo, que tem centenas de tênis. E você olha e pergunta para a pessoa: What's the best? Qual é o melhor? Então com poucas opções, which. Com uma vasta opção de escolha, what. Depois nós temos o where, que significa onde. So, where. For example, where do you live? Aonde você mora? Where. On the next one, when. Quando. Então, when é relacionado ao tempo. When. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Next one, who. Quem. Quando eu falo de pessoas. So, who's your father? Quem é o seu pai? Who's your hero? Quem é o seu herói? Who. On the next one, we have why. Why é o porquê de pergunta. So, why. For example, why are you here? Por que você está aqui? To learn English, yes? Para aprender inglês. And then we have how. Então nós temos o how, que significa como. How are you? Como está você? So, how. E o how, ele tem algumas variações, que a gente vai fazer alguns outros tipos de pergunta. Como, por exemplo, o how old, que é para perguntar a idade, ok? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, how old seria o quanto velho. How old are you? O quão velho é você? Ou quantos anos você tem? How old. Então, para a idade, a gente usa how old, o quão velho. How many significa quantos. So, how many books do you have? Quantos livros você tem? How much significa quanto, sem o S. Então, por exemplo, how much time do we have? Quanto tempo nós temos? How long? Quanto tempo? Por exemplo, how long does it take to get to New York? Quanto tempo demora para chegar em Nova York? Existem outras, ok? Mas aqui é só para você entender que o how pode ser usado desta maneira. E aí agora, como é que a gente vai usar, como é que a gente vai estruturar essas palavras na frase? Existe uma palavrinha, se a gente aprender ela, a gente vai entender a estrutura completa de uma pergunta usando a Double H Question. Quer saber qual que é? Então deixa o like aí e se inscreva no canal primeiro, hein? Então a palavra é a seguinte: pronouns ver. E o que é isso, né? Essa palavra estranha. Pronouns ver vem de pronome, auxiliar, sujeito, verbo. Pronome auxiliar, sujeito, verbo. E é dessa maneira que a gente vai montar a nossa pergunta. O pronome são as Double H Questions. Então, por exemplo, where. O auxiliar, o do. O sujeito, o you. E o verbo, o live. So, where do you live? Pronome auxiliar, sujeito e verbo. Pronoun verbo. Outro exemplo, o pronome what. O auxiliar, vamos usar o does agora, que a gente vai mudar o sujeito. O sujeito, o he. E o verbo like. What does he like? O que ele gosta? What does he like? Mais um exemplo, o pronome, o who. O auxiliar, o do. Sujeito, o they. O verbo, work.
E aqui a gente vai notar um detalhe interessante, que na verdade nem tem nessa palavrinha aqui. No final, a gente vai pôr uma preposição. So, who do they work with? O que significa isso daqui? Com quem eles trabalham. Mas por que o com ficou lá no final, né? Em português a gente pergunta com quem. Em inglês eles perguntam quem eles trabalham com. E sempre que a gente tiver essa preposiçãozinha, ela vai lá pro final. Se eu fosse perguntar, por exemplo, de onde você é, esse de onde ia pro final, né? Where are you from? Onde você é de. Então, sempre que tiver uma preposição na pergunta em inglês, ela vai lá pro final. Isso por quê? Você pode estar pensando, porque eles gostam de inverter tudo. Mas, na verdade, é a gente em português que inverte. Porque na resposta, na frase afirmativa, a frase fica o seguinte, ó. They work with me. Então, eles trabalham comigo. E aí, na pergunta, eles mantêm essa mesma estrutura aqui, ó. Né? Eles só adicionam o pronome, a double H question, e o auxiliar. Então, who do they work with? Com quem eles trabalham? They work with me. Aqui eles mantêm, sempre mantêm do mesmo jeito, eles não invertem. Então, na verdade, em português é a gente que inverte na hora da pergunta e volta ao normal na hora da resposta. Em inglês, eles mantêm a mesma estrutura e só colocam o pronome e o auxiliar. Ok? Então é isso, esse é o vídeo sobre as double H questions. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, faz uma frase de exemplo, porque é tão importante quanto aprender é pôr em prática aquilo que aprende. Compartilhe o vídeo se você gostou do conteúdo, and that's it for today. See you!